Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AES aqui na sua televisão. Sou Paulo Ado e ao longo dos próximos 50 minutos vamos levar até si um resumo do que de mais importante se passou no mundo no que diz respeito à vida da Igreja Católica, nomeadamente em relação aos cristãos perseguidos, à Igreja que sofre. É bom saber que está aí desse lado. Todas as semanas, sempre a esta hora, sintonize connosco, sintonize com a ajuda à Igreja que sofre. A primeira notícia de hoje leva-nos até à Somália, onde dezenas de crianças foram resgatadas a um grupo islâmico radical, o Al-Shabaab, que as preparava para atos terroristas. Segundo o governo da Somália, esta ação de resgate ocorreu na região do Shabelle, tendo as forças de segurança atacado uma escola, entre aspas, claro, onde as crianças estariam a ser preparadas. Esta operação é uma resposta à preocupação manifestada por parte de grupos de defesa dos direitos humanos pelas notícias de que o Al-Shabaab teria sequestrado nos últimos meses, Catarina, centenas de crianças. Sim, de facto, um desses grupos, o Human Rights Watch, num relatório que já publicou neste ano, 2018, afirma que os terroristas terão raptado centenas ou milhares de crianças que terão feito com este objetivo de fazer esta reeducação. E pensa-se que estas crianças estão em centros de treino situados controlados pelo Al-Shabaab na Somália. Ligado à Al-Qaeda, os militantes jihadistas do Al-Shabaab têm procurado, portanto, desestabilizar o governo da Somália desde 2007, estando a ser combatidos por uma força de cerca de 20 mil soldados oriundos de alguns dos países da região, como o Uganda, o Burundi, Quênia e a Etiópia. Ainda em África, vamos agora até ao Mali, pois uma freira colombiana, sequestrada pela Al-Qaeda, pediu ajuda ao Papa Francisco para a sua libertação. Numa gravação em vídeo, a irmã Glória Cecília Narváez Argotti, sequestrada no Mali desde há cerca de um ano, implora ao Papa que interceda até ao impossível para garantir a sua libertação. Este vídeo é visto pelas autoridades como uma prova de vida pelos captores de que é possível ainda, Catarina, negociar a libertação desta religiosa. Exatamente. De facto, neste vídeo, a irmã faz uma referência ao Natal e faz ainda referência a uma viagem que o Santo Padre iria fazer a dois países da América Latina. E com base nestas duas informações, pensa-se que este vídeo poderá ter sido gravado em dezembro. O vídeo tem 4 minutos e 44 segundos de duração e é assumido como tendo sido produzido pela Frente Al-Nusra para o Islão e os muçulmanos, uma organização terrorista ligada, portanto, à Al-Qaeda e que agrupa os principais movimentos jihadistas que operam nesta região do Sahel. A freira colombiana tem 56 anos, fala em francês no vídeo e lembra ao Santo Padre que está em cativeiro desde o dia 7 de fevereiro de 2017, altura em que foi sequestrada por um comando jihadista numa igreja em Carangaço, numa zona rural situada a cerca de 400 km da capital, Bamako. Esta não é a primeira vez que a irmã surge num vídeo relacionado com o seu sequestro. Ainda em julho do ano passado, a Fundação AES dava conta de um outro vídeo divulgado pelo mesmo grupo jihadista, onde apareciam, além de Cecília Narváez, esta freira que estamos a falar, outros 5 reféns estrangeiros capturados também no Mali. É verdade, Paulo, e de facto neste vídeo, para além da irmã Cecília, apareciam também um romeno, uma francesa, um cirurgião australiano, um cidadão sul-africano e ainda Beatriz Stockley, uma missionária suíça já sequestrada no Mali também, já em janeiro de 2016. O vídeo com a irmã colombiana volta a colocar os holofotes sobre a situação extremamente delicada em que se encontram as comunidades cristãs no Mali. De facto, a ausência de uma presença forte das autoridades, nomeadamente do Exército, tem alimentado grupos radicais e de malfeitores que pululam agora pelo país e que ameaçam cada vez mais os cristãos. Em novembro do ano passado, a Fundação AES dava conta do alerta nesse sentido do padre Edmond Dembélé, secretário-geral da Conferência Episcopal do Mali. Quais eram então as preocupações deste sacerdote? Bom, o padre Dembélé te referiu nessa altura como um exemplo, de facto, este clima de insegurança e de violência que se vivia na diocese de Mopti. É uma diocese que está situada no centro-norte deste país, do Mali, e onde 3 igrejas católicas já tinham sido visitadas e ameaçadas, dizia ele, pelos jihadistas que impediam, por exemplo, os fiéis de se reunirem para rezar. Além disso, estes jihadistas também proibiram a comunidade de tocar os sinos da igreja e, de facto, já são vários os ataques que temos aqui também reportado no nosso programa à igreja do Mali. Nós temos o vídeo da irmã Cecília. Vamos agora ver uma pequena parte desse vídeo. Narváez Argotti, yo soy de la Colombia, ya son casi
que fue una salutación especial por el Papa y abrí que lui entre en esa visita a Chile. No final, como estamos a ouvir, a irmã aproveitou esta oportunidade que os terroristas lhe deram para enviar, através da mensagem vídeo, uma saudação aos seus familiares e amigos. Uma saudação que se estendeu também à sua Madre Superiora, às irmãs provinciais, a quem também pediu ajuda para a sua libertação. A irmã Cecília pediu ainda ajuda à sua mãe, Rosa, e aos seus irmãos Carlos, Edgar e Carmen, assim como a toda a sua família, para que façam todos os possíveis de forma a que o seu tempo de cativeiro chegue ao fim. Por Lisboa passou recentemente o arcebispo de Lahore, no Paquistão, tendo participado em diversas iniciativas da Fundação AES, como uma vigília de oração pelos cristãos perseguidos e até o lançamento de um livro, além de ter concedido diversas entrevistas a jornais, revistas e televisões. No próximo programa contamos ter aqui a entrevista que Dom Sebastião Shaw concedeu ao nosso programa. Mas hoje vamos deter no essencial da sua mensagem. Segundo este prelado, Catarina, os cristãos são alvo de grupos fundamentalistas no Paquistão e precisam muito, muito da nossa ajuda. Precisamente, Paulo, e de todas as iniciativas que tivemos com o Dom Sebastião Shaw, aqui quando nos visitou, eu gostaria de destacar aqui a vigília de oração que tivemos em Lisboa, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, e que juntou cerca de 200 de pessoas. Portanto, tivemos todos juntos em oração pelos cristãos perseguidos no Paquistão. E aí, de facto, o Dom Sebastião teve a oportunidade de denunciar a situação extremamente delicada que vive a comunidade cristã no Paquistão, que é o resultado não só desta violência exercida pelos grupos radicais, pelos extremistas, mas também pela crescente islamização do poder que se está a assistir neste momento no Paquistão, e isso reflete-se no dia-a-dia das pessoas e não só naquela famosa lei que nós já aqui tantas vezes falámos, que é invocada muitas vezes injustamente, a famosa lei da blasfémia. Da lei da blasfémia, exatamente. A comunidade cristã no Paquistão é extremamente minoritária, não é mais do que 2% da população total do país e é também muito pobre, inculta e indefesa. É verdade, Paulo. De facto, o Dom Sebastião Shaw também aproveitou esta oportunidade que teve connosco para informar todos os que estavam a participar nesta vigília de oração, que a maioria dos cristãos paquistaneses são de facto pessoas muito pobres. Alguns são agricultores, outros são trabalhadores fabris ou então são empregados em serviços de limpeza. Portanto, é de facto uma minoria religiosa sem poder económico e por isso se torna também mais frágil por ser exatamente uma minoria com pouco poder económico. E portanto estão de facto numa estrutura social, num estrato muito baixo em nível da sociedade. E ele diz que, além disso, os cristãos, por também terem a sua religião também no seu cartão de cidadão, são também discriminados e não têm acesso ao trabalho como toda a outra população do Paquistão. Na sua intervenção, o prelado deu vários exemplos da violência que se tem abatido contra a comunidade cristã no Paquistão nos últimos tempos. Uma violência que demonstra que os cristãos são, de facto, um dos alvos dos grupos fundamentalistas. Em dezembro do ano passado, por exemplo, houve um atentado contra uma igreja cristã metodista em Quetta e saldou-se em 9 mortos e mais de meia centena de feridos. Mas alguns meses antes, em fevereiro, uma dezena de ataques terroristas provocaram então mais de 130 mortos e cerca de 400 de feridos. A situação é tão complexa e a ameaça é tão presente que Dom Sebastião comparou mesmo as igrejas e as escolas do Paquistão, Catarina, a verdadeiras prisões, pela necessidade de se protegerem das ameaças que são cada vez mais existentes. É verdade, Paulo, e de facto ele até nos deu exemplos concretos para nós percebermos porque é que se sentem em verdadeiras prisões quando estão nas escolas ou nas igrejas. Ele disse que hoje em dia, portanto, os cristãos têm que fazer muros muito altos à volta das igrejas e das escolas, com vigilância dia e noite, com câmaras de vigilância, com arame farpado por cima destes muros e em algumas igrejas têm neste momento até detectores de metais que foram também obrigados por causa dos ataques terroristas que têm sido efetuados contra muitas igrejas no Paquistão. Agradecendo o apoio que a Igreja do Paquistão tem recebido a nível internacional, da ajuda à Igreja que sofre e muito especialmente o apoio que resulta da generosidade dos benfeitores portugueses da Fundação AES, o arcebispo de Lahore afirmou ainda, Catarina, que os cristãos têm um papel essencial, apesar de tudo isto que nós temos aqui falado, na construção de uma sociedade melhor no Paquistão. É verdade, ele de facto deu-nos este testemunho tão forte, não é? E que nos deixa sempre tão atentos e tão motivados também para nós continuarmos o nosso trabalho. De facto, ele disse-nos que todos os dias os cristãos são confrontados no Paquistão com todas estas dificuldades, com os grupos radicais que querem islamizar o país e até o mundo, não é? Portanto, vivemos nesta situação. E perante isso ele disse-nos que os cristãos apenas têm que fazer
2 ou 3 coisas. Uma delas é que assumir o seu papel como fazedores de paz. Portanto, serem, de facto, fazedores de paz no seu meio, apesar das dificuldades. E diz que não podem reagir de forma alguma à violência com violência. Portanto, têm que promover o diálogo para conseguir fazer as pontes entre as várias comunidades. Portanto, são exemplos extraordinários de fé e de testemunho de como é ser cristão nestes países. Talvez a paquistanesa mais conhecida no mundo, além da cristã Asia Bibi, claro que está presa, recordamos, há vários anos por causa da lei da blasfémia, por ter bebido apenas um copo de água de um poço. Além dela, ele dizia, a paquistanesa mais conhecida do mundo será seguramente Malala. Ela tem 20 anos e é uma grande ativista dos direitos humanos, especialmente o direito das mulheres e raparigas de poderem estudar. Em outubro de 2012, Malala foi atacada por terroristas armados que se opunham precisamente a que as raparigas frequentassem a escola. Dispararam contra ela, acertaram-lhe na cabeça, mas Malala sobreviveu. Tornou-se uma ativista e até já ganhou o Prémio Nobel da Paz. Os terroristas não só falharam na intenção de a matar, como a transformaram de facto numa grande ativista. Tal como o arcebispo de Lahore, também Malala corre o mundo a denunciar as injustiças e a violência e o terrorismo. So I'm grateful that I have such a beautiful family. Both my parents, they have supported me, they always stand with me. And for them, I'm just their daughter. Just like as for other parents, they have a daughter, they love her, they take care of her. But then I have 2 younger brothers, and as usual, brothers, they're cheeky, we still fight, we still argue. And my brothers, they don't care what awards I'm winning outside and who I am, and if I'm an ambassador of something or UN Messenger of Peace. So when I won the Nobel Peace Prize and I came back to the hotel where we were staying, and my little brother started saying that, look, you have won the Nobel Peace Prize, but it does not mean you become a bossy sister. So I always wanted to get quality education, to go to a good university, and it was my dream, and now that dream has come true, that I'm going to Oxford. I really worked hard for it, and I was so happy when I received the offer, and I'm excited to meet new people, to make friends, to learn. It is a great place of learning. The goal of this mission is to empower local leaders and local activists. So we want to increase that investment and also support local advocates as well, local girl advocates. So for that we have announced $3 million, and we want to expand that group, redouble our efforts, and make sure we can reach to as many local activists as we can, because they are the real change makers in their community, and when we empower them, through them we can bring change. It also includes e-learning and other improvements in the quality of education. So it is a vast project. It covers many areas, but our main goal is to empower local leaders. So this year I went on a Girl Power trip, and I went to America, Canada, then Nigeria, Iraq, and Mexico. And in these places I met amazing and incredible girls, and I heard their inspiring stories. In Iraq I met a girl called Najla, and she was 14 years old when she was wearing her wedding dress, and she took off her high heels and she escaped from her wedding. She ran away, and later on her village was captured by the extremists, ISIS, and she was actually attacked, but she did not stop, and she's still continuing her education. She's speaking out, she has survived, and she resisted all that she went through, and the things that we cannot imagine for a second. She has gone through all that, but she's still fighting for education, and she wants to be a journalist. So these are the stories that inspire me, but my aim is to bring these stories then to a global platform like the UN, and allow these girls to meet their country leaders, their local leaders, so that their voices can be raised. I'm just reminding them of their responsibilities, that they are holding the positions which
in which they are responsible for their people and for the future generation. And I remind them that they have to increase investment towards schooling, towards quality education. Otherwise, we will lose this future generation. This will impact not just the children, not just the girls, but all of us. So we have to invest those 130 million girls who are out of school. We have to support them. We have to stand with them, make changes in the law, and also take action. So I think men, they have to do a lot. And my father is an inspiration because his 5 sisters could not go to school. So he decided that he would allow his own daughter to go to school to get her education and then to raise her voice. When we started campaigning in Swat Valley, when terrorism started and girls' education was banned, there were many other girls who wanted to speak out, but their parents, their brothers did not allow them. My father was the one who did not stop me. We have to believe in girls, we have to believe in our sisters, in our daughters, and allow them to be who they want to be. As my father says, that you do not have to do something, just do not clip their wings. And if you do not clip their wings, just let them fly and let them achieve their dreams. So men have to come forward, they have to support women, and it's better for the whole economy, it's better for each and every one of us. It will help the economy to grow even faster, it will improve the standards of living of each and every one of us, it will improve health, and it also benefits the children, because when women are educated, they are more likely to take care of their children and their education and their future. So I have seen a lot in my life, from terrorism, extremism, to then being attacked, and I was at a point where I had to make a decision whether I want to continue my campaign for girls' education or not. And I think I have been away from my home in Pakistan for a long time, and so going through all this situation in my life, I have learned that now surviving that attack, this life is for a purpose, and that is for the education of children. So it's only 70-80 years that we live for, and why not live it for a good purpose? Why not live it for a service that can help humanity, that can help the world? So I want to help as many girls as I can to make sure that they get quality education and achieve their dreams. Agora vamos até Moçambique. O país irmão tem estado a viver, nos últimos tempos, uma série de ataques extremamente preocupantes que indiciam que a ameaça jihadista já chegou também a esta região. O município de Mocímboa da Praia, situado no norte do país, perto da fronteira com a Tanzânia, vive dias de medo após alguns ataques de extremistas islâmicos. Na semana passada falámos aqui, aliás, desses ataques e mostrámos como os extremistas islâmicos invadiram aldeias, semeando o terror entre as populações. A situação é, de facto, muito, muito preocupante. Esta é uma região também muito querida para a Fundação AIS, com vários projetos em curso e que são o reflexo também aqui da generosidade, sem limites, podemos dizer, dos benfeitores da ajuda à Igreja que sofre. Como nos vai contar já de seguida o próprio Bispo do Pemba, Dom Luís Fernandes de Lisboa. Ele fala da AIS, mas usa as siglas em inglês, ACN, de Aid to the Church in Need. Mas é AIS que ele está a falar. A igreja toda é missionária. E se nós somos a igreja, os batizados são missionários, não é? Eles são igreja também. Eu sou Luís Fernando Lisboa, sou missionário passionista e fui enviado para Moçambique. A capital de Moçambique é Maputo. E eu trabalho a 2.700 quilômetros de Maputo, numa cidade chamada Pemba. O meu desejo, o meu sonho sempre foi trabalhar na África, desde o tempo de estudante. E depois, como padre, isso voltou bastante forte. E então fui projetando, fui tentando dar realidade a esse sonho. E aconteceu no início de 2001, quando eu fui para lá. E agora estou lá, como missionário ainda. Então, todos nós podemos e devemos ser missionários. Não é possível um batizado que não seja missionário e missionário. Mas há várias formas de ser missionário, de participar da missão. Eu posso participar rezando, por exemplo, os doentes. Não é? Eles podem rezar.
podem oferecer o seu sofrimento pela missão. Essa é uma maneira de participar. Outra maneira de participar é doando alguma coisa de si, partilhando, né, alguma ajuda que possa dar às missões ou a um projeto missionário. E a CN tem nos ajudado muito, já nos ajudou em vários projetos. Já nos conseguiu carro para missionários, já nos ajudaram na formação de seminaristas e de retiros para padres, já nos ajudaram a reestruturar ou mesmo a construir alguma igreja, salão comunitário. São vários os projetos. Então nós temos um trabalho, uma parceria muito grande com a ACM. Eu queria agradecer, né, a ACM pela ajuda que ela dá às igrejas mais pobres do mundo. A mensagem de Jesus, eu acho que deve nos ajudar nesse sentido, a amarmos mais o próximo, a acolhermos a diferença, o outro que é diferente, a sermos mais compassivos, a termos mais paciência. E cada um dá a sua contribuição, com os dons que tem, com a possibilidade que tem, fazer a sua parte para construir um mundo melhor. Foi Dom Luís, o Bispo do Pemba, a agradecer a ajuda da Fundação AES à sua diocese, que está a atravessar, como vimos há pouco, tempos muito delicados, por causa, essencialmente, do extremismo islâmico. E por causa desse extremismo, muitos cristãos têm sido mortos nos últimos anos, também na Argélia. Aliás, recentemente, o Papa Francisco assinou o decreto de martírio de 7 monges terapistas assassinados neste país na década de 90 do século passado. O assassinato destes monges, que estão agora a caminho da beatificação, deu origem mesmo a um filme, dos deuses e dos homens, numa homenagem que agora aqui vamos recordar. Ils ont tué encore un imam dans la rue. Votre monastère doit avoir une protection militaire. Les atrocités vont recommencer. Ma décision est prise. Je refuse. Et qu'est-ce qu'on fait s'ils viennent au monastère? On se laisse tuer gentiment? C'est un risque. Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Alors, j'ai répondu à cet amour-là. Parce que ce village, elle a grandi avec le monastère. Pourquoi vous allez partir? Nous sommes comme des oiseaux sur une branche. Nous ne savons pas si nous nous partir. Les oiseaux, c'est nous. La branche, c'est vous. J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre. E por falar em monges terapistas, vimos agora o trailer deste filme, dos deuses e dos homens. Catarina, Portugal vai acolher também um mosteiro terapista feminino. Vai ser na Diocese de Bragança e vai ser fundado por 10 monjas italianas. É verdade, Paulo, e de facto a notícia da abertura de mais um mosteiro no nosso país é sempre um motivo de alegria. E de facto trata-se do Mosteiro Terapista de Santa Maria, Mãe da Igreja, que vai ser criado em Palassolo, em Miranda do Douro, e que vai ser fundado, como o Paulo disse, por 10 monjas italianas. Estas irmãs já estão a aprender o português, já estão a trabalhar nesta parte da enculturação no nosso país, portanto estudando a história do nosso país, mas ainda não se sabe quando é que elas estarão de facto aqui em Portugal connosco e quando é que chegarão a Bragança. No entanto,
Vamos aguardar e apenas neste momento o que podemos dizer a informar os nossos telespectadores é que de facto já se sabe que a Madre Superiora do Mosteiro é a Irmã Giusy. Há 69 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, na Síria e no Iraque, milhares de pessoas foram forçadas a fugir para salvar as próprias vidas, perante a indiferença do mundo. Outros, muitos outros, nem sequer tiveram essa possibilidade. Foram mortos, foram torturados, foram escravizados e muitos dos que fugiram ou foram feitos prisioneiros são cristãos. Desta vez, o ódio não se materializou em relação aos judeus. Foram os cristãos as vítimas. 19 de janeiro de 2018, há dias, portanto, Ahmed al-Rahal entra de novo numa igreja em Mossul, no Iraque. Não é uma igreja qualquer, é uma igreja do século XIV, que está praticamente toda ela destruída e que foi usada pelos jihadistas durante os quase 3 anos em que ocuparam a cidade como prisão, como centro de tortura. Ahmed al-Rahal esteve lá preso e foi também torturado. Vamos agora conhecer a sua história. Estes são os destroços de uma igreja do século XIV em Mossul. Foi destruída no ano passado devido aos intensos combates entre o ISIS e as forças iraquianas. Os habitantes afirmam que o ISIS usou a igreja como prisão de torturas para centenas de pessoas. Ahmed al-Rahal é um dos ativistas de Mossul que ficou preso na igreja durante vários meses. بسبب النشاطات اللي كنت أقوم بها في فترة داعش من حملات إغاثية وتهريب المدنيين إلى القوات الأمنية والعودة إلى مناطق داعش كانوا يعتقلون يعذبون في هذا المكان. كان عندهم هنا الديدية يسموها الديدية الحديد. يمكن صديقي شايفها. Ahmed conta que o ISIS usou a igreja para também treinar combatentes e escapar aos ataques aéreos dos Estados Unidos. هم استخدموا الكنيسة غايتهم أنه تشويه المدينة الموصلية. طبعا هم ما لا ينحسبون على أهل الموصل. Havia 19 igrejas em Mossul que estão agora em ruínas devido à invasão do ISIS. Ahmed al-Rahal voltou a entrar na igreja onde foi torturado, onde esteve preso. A memória destes anos tenebrosos em que grande parte do território do Iraque esteve dominado pelos jihadistas ainda causa arrepios a muitas pessoas. Não é fácil, de facto, esquecer. A irmã Sílvia também teve de fugir em 2014. Ela e as outras irmãs dominicanas do convento de Santa Catarina de Sena estavam em Caracós. 6 das 23 irmãs que residiam então no convento já regressaram. Com o apoio da Fundação AES, elas agora querem ajudar todos os que desejam voltar a casa. Regressar a casa é essencial para que o cristianismo no desapareça da região. Hace 3 años, cuando el ISIS llegó a la ciudad de Caracos, las hermanas dominicas del convento de Santa Catalina de Siena tuvieron que huir junto a todos los cristianos de la ciudad. Desde entonces, 24 de las religiosas han fallecido, algunas víctimas del estrés que les provocó el miedo a los terroristas y la rápida huida de su convento que fue destruido. Con la liberación de la llanura del Nínive, 6 de las 36 dominicas que presenciaron la llegada de los terroristas han vuelto. Sor Silvia asegura que ha regresado para intentar que el cristianismo no desaparezca de la tierra de sus orígenes. La historia de nuestro cristianismo está allí. Cuando echaron de sus casas a nuestros antepasados, fueron a vivir allí. Estamos allí desde hace más de 200 años y nos echaron, pero el Señor nos ha hecho volver otra vez después de 3 años. Nuestro trabajo allí es ayudar no solo a los niños, sino también a la gente que ha huido de la llanura de Nínive y de Mosul a conservar la esperanza de que el Señor no nos ha abandonado y no nos abandonará nunca. Las religiosas desean que los cristianos regresen a la llanura del Nínive. En Caracos acompañan a unas 300 familias que han vuelto a sus hogares después de más de 3 años expulsados de sus pueblos por la llegada de los yihadistas. Sor Silvia insiste en recordar que también muchos vecinos musulmanes sufrieron bajo el yugo del ISIS. Cuando las hermanas fueron a ver nuestro convento, estos jóvenes musulmanes se portaron muy bien con las hermanas. Cuando alguien quiere entrar ahora en Caracos o Bartela o en estos pueblos, hay que esperar una fila para mostrar los documentos. Cuando nos ven a las hermanas, nos hacen pasar enseguida. Dicen que somos puras como la Virgen, porque ellos, los musulmanes, quieren mucho a la Virgen.
La religiosa espera que la vida vuelva pronto a estos pueblos destrozados por la barbarie yihadista. Las hermanas, con el apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuentan con tener pronto de nuevo un convento donde seguir llevando a cabo su labor. Así podrán seguir también siendo testimonio vivo de la fe en la misma cuna del cristianismo. A irmã Sílvia, que acabámos de escutar, é uma das muitas irmãs que são apoiadas todos os dias pela Fundação AIS. Se a irmã Sílvia não estivesse em Caracós, não seria seguramente a mesma coisa. Ela faz a diferença. E ela faz a diferença também porque é apoiada pela AIS. É uma ajuda essencial. Nós temos falado muito nisto aqui nos últimos programas e nunca é demais lembrar que é graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS que a Igreja consegue estar presente em tantos cenários de guerra, de pobreza e de violência. Precisamente, Paulo, e de facto, por vezes as pessoas poderão não ter bem a noção desta amplitude, desta nossa ajuda, da importância da nossa ajuda, da importância da ajuda dos nossos benfeitores em todos estes projetos. E para quem está a ver lá em casa, os nossos telespectadores, para terem uma noção mais exata, podemos dizer que, por exemplo, 1 em cada 11 seminaristas no mundo são apoiados pela ajuda à Igreja que sofre. Portanto, 1 em cada 11. Sim. Depois, podemos também dizer que só no ano passado foram cerca de 30 mil catequistas em todo o mundo que foram apoiados pela AIS, apoiados na sua missão diária junto à comunidade. Depois, posso também dizer que 67 irmãs, uma em cada 67 irmãs no mundo também é apoiada pela AIS. Isto quer dizer, e uma destas irmãs é a irmã Sílvia, que vimos há pouco, e isto quer dizer que cerca de 11 mil religiosas no mundo são também apoiadas pela AIS. Portanto, a dimensão da nossa ajuda, a dimensão que nós conseguimos fazer através dos nossos benfeitores é extraordinária. E por isso é tão importante, de facto, um programa como este para nos ajudar também a levar esta dimensão desta nossa ajuda, como é tão importante, como com a nossa ajuda nós podemos fazer de facto a diferença em muitas destas comunidades. Nós anualmente apoiamos cerca de 5 mil projetos no mundo, Paulo. São de facto muitos projetos que nós conseguimos apoiar, mais uma vez, e só graças à generosidade dos nossos benfeitores. E isto, nós nos nossos programas temos falado ao longo das últimas semanas muito deste apoio e falamos sempre, tentamos dar exemplos concretos de como ajudamos. E há muitas formas de nós podermos ajudar, através da alimentação, de cabazes alimentares, através de bolsas de formação para jovens, através de bolsas de estudo, através deste apoio concreto às irmãs para a sua sobrevivência. E, portanto, através, por exemplo, nós já falámos aqui várias vezes do apoio à reconstrução das casas dos cristãos na planície do Minho, e, portanto, tudo isto são formas muito concretas que nós temos de ajudar a que a Igreja se mantenha presente, a que a comunidade cristã se mantenha presente nestes países. E o mais importante, Paulo, e para resumir, poderíamos continuar aqui a falar muito desta ajuda que nós fazemos em tantos países no mundo, mas para resumir, o que é importante, de facto, é nós fazermos alguma coisa, não ficarmos indiferentes, não é? Agirmos, fazermos alguma coisa. E para isso, lanço aqui este grande desafio de nos ajudarem, de nos ligarem para os nossos telefones, ao 217544000, ou então o 217544004, ou então também na nossa página de internet, em fundação-ais.pt, saber mais notícias diariamente sobre esta Igreja perseguida, saber como pode ajudar, tudo isto é fundamental. E isto é uma forma de nós, cada um de nós, podermos fazer de facto a diferença no mundo. E por isso, peço a quem nos está a ver, entre em contato connosco, veja como pode fazer parte desta grande cadeia de solidariedade que é a Igreja que sofre. Obrigada. Ainda há pouco o Papa Francisco dizia que a indiferença, temos que combater a indiferença. A indiferença mata. Exatamente. E isto, através da AIS, é uma forma de combater de facto esta indiferença que o mundo vive hoje em dia. Daqui a pouco vamos voltar a centrar a nossa atenção no Iraque e na Síria por causa não só da crónica da irmã Miri, mas também para continuarmos a acompanhar a grande reportagem da SIC, do jornalista Henrique Zimmermann, sobre a perseguição aos cristãos no Médio Oriente. Mas para já vamos até às Filipinas. O bispo de Marawi definiu como prioridade do seu trabalho a reconciliação entre cristãos e muçulmanos, depois da cidade ter sido devastada por extremistas islâmicos ligados ao autoproclamado Estado Islâmico. O objetivo de Dom Edwin de la Peña, em declarações à Fundação AIS, é apostando, acima de tudo, nos jovens, procurando imunizar as pessoas contra o vírus do extremismo, que é uma ameaça.
Catarina, uma ameaça cada vez mais presente nas Filipinas. Exatamente, Paulo. E, de facto, o Bispo assumiu que este trabalho junto às populações é o prioritário e o essencial. E depois, então, poderemos também pensar na reconstrução da Catedral, da Casa Episcopal e de todos os edifícios que foram, entretanto, destruídos durante esta ocupação que aconteceu nesta zona das Filipinas. Não só, a destruição não foi só causada pelos jihadistas, pela sua presença, mas também depois pelas forças no terreno que atuaram para libertar a cidade. E, de facto, o Dom Edwin de la Penha estabeleceu as suas prioridades, portanto, ajudar através de sessões terapêuticas com as crianças e a criação de um centro de aconselhamento para pessoas traumatizadas pela guerra. Portanto, são estas as suas prioridades para a sua diocese. Nessas declarações que estamos agora aqui a falar, o Bispo Edwin de la Penha expressou o seu receio de que os terroristas possam continuar a ameaçar a comunidade cristã, nomeadamente através de sequestros. Sim, de facto ele manifestou o seu receio da comunidade cristã, em particular os padres e irmãs, serem agora vítimas desta forma de terrorismo, não é? Deste sequestro dos padres e das irmãs. E sublinhou também que pouco ou nada se pode fazer para prevenir esta situação. Ele apenas diz que, não sendo possível ter segurança para todos os padres e irmãs da sua diocese, resta apenas as pessoas andarem, estes padres e estas irmãs, terem muito cuidado e terem cuidado quando andam pela cidade. O apoio às Filipinas, nomeadamente a esta diocese, a diocese de Marawi, é uma das prioridades da Fundação AIS. A destruição é tão grande que se transformou mesmo esta cidade numa cidade sem ninguém, uma cidade fantasma. Centenas de casas estão arruinadas, bairros inteiros estão sem moradores, é uma desolação impressionante. Nem a Catedral, como já aqui dissemos, escapou à violência dos terroristas islâmicos que atacaram Marawi em maio do ano passado. Só agora, aliás, em janeiro, o Bispo foi autorizado a regressar à sua igreja. Ele foi autorizado e a Fundação AIS acompanhou. Esta é a história da semana, que nos vai ser contada já de seguida pela Pilar Rocha. Foi a 23 de maio de 2017. Um grupo de jihadistas assaltou a cidade de Marawi, arrasando tudo à sua volta como se de um tsunami de ódio se tratasse. Durante largos meses, esta cidade, situada no sul das Filipinas, transformou-se num verdadeiro campo de batalha. A catedral estava de portas abertas. Um grupo de cristãos rezava a Maria no último dia da novena da festa de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Com um alarido assustador, os terroristas, pertencentes ao grupo islâmico Maute, ligado ao autoproclamado Estado Islâmico, entram no templo, começam a disparar e fazem logo ali os primeiros reféns. Depois, começam a destruir a catedral. Manifestando um desprezo absoluto, não poupam qualquer imagem, nada. As autoridades militares lançaram de imediato uma enorme operação militar para a recuperação da catedral e da cidade. Foi uma guerra violenta e penosa. Centenas de casas foram destruídas, arrasadas pelos bombardeamentos, pela troca de tiros, pelas explosões. De um dia para o outro, esta pacata cidade esvaziou-se. Praticamente todos fugiram. As ruas foram tomadas pelos soldados que combatiam os terroristas, entrincheirados nas ruínas das casas. O cheiro a pólvora e a morte tornou-se nauseabundo. Mais de 1000 pessoas morreram nos combates. Calcula-se que cerca de 400.000 pessoas tenham fugido de suas casas. Foram necessários vários meses para que os militares filipinos conseguissem ir libertando as ruas, os bairros, a cidade. A Catedral de Marawi só foi reconquistada 3 meses depois. O templo era então a expressão do ódio jihadista sobre a comunidade cristã. A catedral foi libertada, mas era necessário ainda esvaziá-la de todas as bombas, de todas as armadilhas colocadas pelos jihadistas. Dia 11 de janeiro de 2018, o bispo Edwin de la Penha, acompanhado por uma delegação da AIS, foi autorizado a reentrar na Catedral de Marawi. O bispo já sabia o que ia encontrar, já tinha visto fotografias e vídeos. Mas estar ali, voltar a cruzar aquela porta, voltar a olhar para a sua catedral depois da destruição, foi completamente diferente. Foi de partir o coração, como confessou o prelado a Marc Fromager, o diretor do secretariado francês da Fundação AIS, que o acompanhou naquele regresso. A estátua decepada de Nossa Senhora e a imagem completamente desfigurada de Jesus Cristo crucificado saltavam à vista. O momento mais emocionante foi, obviamente, quando o bispo se ajoelhou e ficou a observar todo o trabalho de reconstrução que agora tem de fazer.
Um trabalho, acrescenta, não só de reconstrução da cidade, mas também de reconstrução espiritual da comunidade, para que possam todos voltar a viver juntos. Fromager, o único estrangeiro que acompanhou o bispo Edwin de la Peña no regresso à sua catedral, ficou particularmente impressionado com o que viu. Não só na igreja, mas em toda a cidade, como se fosse uma cidade fantasma. O centro de Marawi foi quase totalmente destruído, o que me fez recordar as imagens de Alepo, onde estive no fim do mês de outubro. Aí explicou numa carta enviada a todos os secretariados da Fundação AIS. A cidade foi atacada, a catedral e diversas igrejas foram destruídas e milhares de pessoas tiveram de fugir. Agora é tempo de sarar as feridas, de consertar casas e igrejas, de reconstruir vidas. Os cristãos são uma ínfima minoria em Marawi. Foram atacados da forma mais violenta que podemos imaginar. O futuro deles nesta cidade depende da ajuda que receberem. Depende de nós. Agora sim, vamos continuar a assistir à grande reportagem da SIC, assinada pelo jornalista Henrique Zimmermann, sobre a ameaça aos cristãos nesta região do globo. Hoje vamos ter uma entrevista em exclusivo com o Papa Francisco, que fala dos terroristas, dos que matam e violentam em nome de Deus. E vamos escutar ainda Hanna Bandowski, uma especialista nas relações judaico-cristãs, que irá falar sobre o risco concreto, real, do desaparecimento da comunidade cristã no Médio Oriente. Vamos ver. No Estado de Israel, um país situado ao lado da Jordânia, há uma próspera comunidade árabe cristã, com 135 mil membros. Aqui todas as estradas levam à cidade 3 vezes sagrada de Jerusalém, onde se situa o mais sagrado quilómetro quadrado para a humanidade, partilhado por judeus, cristãos, árabes cristãos e muçulmanos. Esta é a casa de inúmeros lugares santos cristãos, visitados por milhões de peregrinos de todo o mundo. No entanto, o Papa Francisco já manifestou a sua enorme preocupação pela cada vez maior imigração cristã desde a Terra Santa. I heard from the Pope that he's really concerned that all these churches in the Middle East will become a kind of museums without people. Right, this is not a new fear. This is a fear that is being discussed for tens of years. Since migration of Christians from the Middle East from the last 150 years, there's a talk about keeping the living stones. This is the term that Christians use. The stones, the people who connected to the land, the people will not come and just visit stones, but they would meet the living stones, and it will not become a Disneyland of holy places. But it's always a challenge. So as a pope, as a person responsible for the future, for such a big Christian community, what you should say to the Christians in the Middle East? Stay, although you suffer, and represent us there because we need you there? Or please come to our country and we'll give you a shelter. But then we would leave the holy places empty. A primeira visita papal a Israel do Papa Francisco foi em maio de 2014. Visitou o lado israelita do Muro das Lamentações em Jerusalém, assim como a cidade palestiniana de Belém e a Igreja da Natividade. O Papa Francisco condena qualquer forma de radicalismo em nome de Deus. Alguns dias depois do seu regresso da sua peregrinação à Terra Santa, recebeu-nos para uma entrevista na sua residência de Santa Marta, no Vaticano. Y allí en esa tierra, como bien sabemos, aún hay violencia, incluso violencia en nombre de Dios. Y eso es algo que usted condena profundamente. Sí, es algo que es una contradicción, ¿no? Es una contradicción, me permite una comparación muy dura, no se ofenda, pero como si a mí me dijeran, este hombre es un buen hijo, le pega a la madre solamente 3 veces por día. Es una contradicción. Violencia en nombre de Dios
no es moderna, es antigua. Los cristianos a veces la hemos practicado. Así que llegamos a veces por la religión a contradicciones muy serias, muy graves. El fundamentalismo hoy. Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas. Pequeños en relación a todo el resto. Pero un grupo fundamentalista, su estructura, aunque no mate a nadie, aunque no le pegue a nadie, pero la estructura mental del fundamentalismo es violencia en nombre de Dios, es violenta. O sea, el saludo que judíos, islámicos y cristianos nos damos es un saludo de aliento, un saludo de cercanía. Ustedes dicen shalom, los islámicos y los árabes dicen salam. Nosotros decimos a veces paz, ¿cómo te va? Buenos días, pero son cosas de cercanía. El saludo del fundamentalista es ver dónde te puedo pegar, al menos ideológicamente. No es un saludo que acerque. Foi o Henrique Zimmermann e a quarta parte da grande reportagem sobre a existência ameaçada dos cristãos no Médio Oriente. Um dos países onde essa ameaça é mais visível é na Síria. E na Síria, mais precisamente no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, vive uma jovem religiosa portuguesa, a irmã Miri, que nos tem oferecido semana após semana relatos únicos da vida nesta região, ainda ensombrada pela guerra, como vimos aqui neste programa. Hoje a irmã Miri vai falar-nos ainda do Natal, a propósito de um acontecimento feliz. E as palavras são dela. Um jovem de Cara decidiu seguir a vida religiosa como oblato. Vamos ver. Tivemos também um outro acontecimento um bocadinho feliz, foi que houve um rapaz que tomou a cruz do mosteiro como oblato. Não como monge, mas como oblato, alguém que escolhe viver no mundo, mas como filho do mosteiro, vivendo o celibato, mas como um consagrado, mas sem ficar o tempo todo no mosteiro, sem deixar tudo. Não é o primeiro que o faz, e desta vez foi mais uma bênção aqui para a nossa comunidade. Foi a irmã Miriam em mais um apontamento da vida cotidiana no mosteiro de Cara, na Síria, onde vive. Desta vez, com uma boa notícia. Apesar da guerra, apesar de serem apenas uma minoria, também ali, em Cara, e talvez por causa do mosteiro, há jovens que decidem seguir a vida religiosa. O nosso programa caminha para o fim. Temos ainda que ler os tweets que o Papa Francisco publicou na internet nos últimos dias e de fazer uma ligação até à redação da revista O Meu Papa, para ficarmos a saber as novidades da próxima edição, que já está a ser preparada. Para já, vamos então até Roma, até ao Vaticano, uma vez mais ao encontro do Papa Francisco. Melhor, vamos ao encontro dos tweets que o Papa Francisco publicou nos últimos dias na internet. Foram os tweets do Papa Francisco, um dos quais diz-nos diretamente respeito quando nos pede a todos para promovermos um jornalismo de paz, um jornalismo feito por pessoas para as pessoas. Precisamente o que procuramos fazer aqui todas as semanas, a Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS. Bom, os tweets do Papa Francisco são o pretexto ideal para fazermos a nossa ligação até à redação da única revista que se publica em Portugal e que tem apenas um tema principal, o Santo Padre. Na redação de O Meu Papa está a Clara Raimundo. Olá, Clara. Olá,
Desde que regressou da sua viagem ao Chile e ao Peru, que o Papa Francisco não tem parado. Voltou à sua agenda preenchidíssima. Por isso, na próxima edição, na edição de fevereiro, além de termos um dossiê especial dedicado à 22ª Viagem Internacional do Santo Padre, nós vamos também dar conta aos nossos leitores daqueles que têm sido os momentos mais importantes dos últimos dias. E há uma preocupação que o Papa Francisco tem tido, que é a preocupação pela paz e pela unidade dos cristãos, que se refletiu em 2 desses momentos que nós vamos relatar na próxima edição. O primeiro momento foi um encontro que ele teve com milhares de fiéis da Igreja Greco-Católica Ucraniana. Este encontro decorreu na Basílica de Santa Sofia, em Roma, e nós aproveitaremos essa reportagem para explicar também aos nossos leitores quais são as grandes diferenças entre estas 2 igrejas, a Igreja Católica Romana e a Igreja Greco-Católica Ucraniana. O outro momento de que vos falava foi a celebração à qual o Papa Francisco presidiu e que serviu para encerrar a semana de oração pela unidade dos cristãos. Ele celebrou a oração de vésperas juntamente com os restantes líderes das igrejas cristãs presentes em Roma e terminou essa celebração com uma mensagem muito bonita de que somos todos irmãos e irmãs amados pelo único Pai. É com essa mensagem que eu vos deixo. Na próxima semana regresso para vos contar mais pormenores sobre esta edição de fevereiro da revista O Meu Papa. Até lá! Obrigado, Clara. Foi a diretora da revista O Meu Papa a dar-nos conta dos temas principais da próxima edição. Estamos mesmo a chegar ao fim do nosso programa, mas vamos ainda sintonizar a nossa atenção no Papa Francisco, no vídeo do mês. Mas antes disso, tenho um apontamento do Papa que é absolutamente delicioso. Já tem algum tempo, mas não importa. Mostrando o seu bom humor, o Papa está na Praça de São Pedro e cruza-se com um grupo de jovens, essencialmente raparigas. E alguém ali no grupo fala em Santo António. E é aqui que nasce a história. O Papa conta-lhes como na Argentina, a sua terra, as mulheres solteiras rezam a Santo António com frequência para pedir-lhes um namorado. Na Argentina si venera tanto Sant'Antonio. Sì. È il patrono delle ragazze che chiedono fidanzato. Sono ancora giovani. Quando hanno 20 anni chiedono a Sant'Antonio che venga, che abbia, che tenga e che convenga. Dopo a 30 anni se non è arrivato tornano a Sant'Antonio che venga e che tenga. E a 40 Sant'Antonio que venga. Agora sim, depois deste momento simpático em que o Santo Padre brinca a propósito das mulheres na Argentina que pedem intercessão do nosso Santo António, provando que ele é mesmo o santo casamenteiro mais famoso no mundo, vamos então ver o vídeo do mês. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. E assim, com mais esta mensagem do Papa Francisco, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo Magazine, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Em nome de toda a equipa que pensou, produziu e levou até si este programa, despeço com amizade. Até à próxima semana, até ao próximo Igreja no Mundo Magazine, se Deus quiser.